pastor Vítor estava ali a mostrar um vídeo de uma pessoa muito conhecida no Brasil, que é o Caio Fábio, que diz Deus é amor e ama todas as suas criaturas, inclusive o diabo também. Isto é que é amor, não é? Ama toda a gente. Enfim, isto, vocês sabem, está um caos, está uma miséria. O mundo em todos os sentidos, não só religioso, mas também no dia-a-dia, guerras, confusões, é só falta de educação, é só ódios, é só mentiras, é só imoralidade. Está como nunca teve em tempo algum. É o sinal do fim de todas as coisas, conforme os profetas anunciaram. E a gente só tem que permanecer firme e aguardar, porque a obra é de Deus, Ele começou e Ele vai terminar. Amém? Hoje quero falar com os irmãos acerca, por acaso era para falar de outra coisa, sobre que Deus é o autor do pecado e da morte e porquê, mas vamos falar de outra coisa. Hoje vamos falar sobre os 4 mistérios do Evangelho. O Evangelho está envolvido em 4 mistérios fundamentais. E se alguém falhar falha tudo. Porque estes 4 mistérios estão interligados e fazem parte do Evangelho. E não pode nenhum falhar. Porque um depende do outro. Então é sobre isso que nós vamos falar. E esse é realmente o título da nossa mensagem. Os 4 mistérios do Evangelho. Está pronto? Pergunta esse irmão. Está pronto? Ora bem, vocês sabem, irmãos, que o Evangelho, ele provoca 2 coisas na nossa vida, a partir do momento em que a gente começa a viver o Evangelho. Primeiro, lutas por fora e depois, temores por dentro. Lutas por fora, porquê? Porque por causa do Evangelho a gente começa a ver que ele é a causa de muitas vezes de divisão, de problemas dentro de casa, de problemas com a família, de problemas com os amigos, não é verdade? E a gente quer defender a verdade, a gente quer que todos se salvem, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer mostrar às pessoas que estão presas à mentira, quer libertá-las. Então a nossa intenção é a salvação delas. É abrir os olhos delas para elas compreenderem que estão sendo enganadas. O que é que a gente recebe normalmente? Qual é a paga? Pagam o bem com o mal. Ainda não nos compreendem, ainda somos injustiçados, ainda somos incompreendidos, somos perseguidos, somos blasfemados, somos caluniados. E foi sempre assim desde o princípio do mundo. Mas estamos a falar do Evangelho a partir de Jesus, então, tem sido uma desgraça e hoje, então, é uma desgraça completa. Né? Mas porquê que há lutas por fora? Qual é o objetivo destes problemas? Qual é o objetivo da gente ter lutas por fora? É para a gente se aperfeiçoar, sabe no quê? Na palavra da verdade. Isto é como a gente estivesse numa guerra. O mundo todo está contra nós. Só fala mentiras. Só quer nos desencaminhar. E a gente está aqui para quê? Para vencer a mentira. Para lutar contra o engano. Começando na nossa vida e ao ponto de depois a gente dar testemunho de fé para os outros que também acreditarem em nós. Então é por isso que acontece estas lutas. Uma luta exterior. É uma luta fora de nós em que a gente estamos aprendendo como falar. A gente nem sempre falou como fala hoje. Antigamente, se calhar, a gente falava tu idólatra, vais para o inferno, não sei o quê. Era só vir o diabo em todo lado. Hoje já não é bem assim. A gente hoje tem misericórdia porque sabe porquê. A pessoa por si própria não pode entender as coisas de Deus. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter tolerância e fazer o que estiver ao nosso alcance para levá-los ao bom caminho. Então é para isso que acontecem estas lutas. Para a gente aprender a saber manejar a palavra da verdade e fazer tudo ao nosso alcance para que as pessoas
conheçam Jesus Cristo. Agora, se eu for aí para um idólatra e começar a falar mal da idolatria, acham que ele vai gostar? Não. Então temos que ser sábios. Diga assim, irmão, temos que ser sábios. E como é que a gente se sente sábios? É não, primeiramente, não acusar. Porque a gente compreende que ele está cego. Ele foi ensinado assim. Ele próprio diz, meu avô foi assim, meus pais foram assim, eu também sou assim. São tradições. As pessoas estão presas a tradições. Então temos que ir com sabedoria, que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Lá está. E como é que vem? Através destas lutas. Do dia a dia. A gente vai percebendo como é que devo falar, como é que não devo falar. Aprender a falar das coisas de Deus de uma forma não espiritualizada, mas que seja acessível a toda a gente. Está a entender? Então a primeira coisa que o Evangelho provoca em nós são lutas por fora, em que somos rejeitados por causa da nossa fé. Mas depois provoca dentro de nós, sabe o quê? Temores. O que é isso, temores? Dentro do nosso coração. Quem é que já teve aqui temores? O apóstolo Paulo tinha temores. Vocês sabem, ainda hoje, passados 20 e tal anos, a minha natureza humana, e se calhar com vocês também já aconteceu, será que eu estou no caminho da verdade? Será que isto é verdade? Será que isto é mesmo o Evangelho? Será que esta é a igreja dos eleitos, é mesmo a igreja de Deus? Será que Deus está comigo? Será que eu sou eleito? Será que Deus não me abandonou já? Eu já fiz tanta asneira, será que... Isto está sempre, constantemente, a vir estes temores. E para que é que isto acontece? Assim como as lutas cá fora servem para a gente aprender a manejar a palavra da fé, cá dentro os temores servem para quê? Para a gente se examinar constantemente a nossa fé. Quando vêm estas coisas, espera aí. Vamos lá ver o que é que acredito. E a gente examina a nossa fé. E está aperfeiçoando a fé. Está aperfeiçoando a boa consciência para com Deus. Ou vocês não têm maus pensamentos contra as coisas de Deus? Toda a gente tem temores, toda a gente devia de confiar mais e muitas vezes vacila, desfalece. Percebem? Tem gente muitas vezes, se for preciso, vem pensamentos. Já estou orando a Deus para me curar há 10 anos. Com certeza que Ele já não me cura, Ele não me ouve. Será que Deus não nos ouve? Então, porquê é que vêm estes temores por dentro? Para a gente corrigir a nossa consciência e ter boa consciência para com Deus. Estar consciente todos os dias das coisas de Deus. É por isso que a gente vem à igreja, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente põe em prática aquilo que tem aprendido. Para quê? Para estar consciente. Ainda que venham estes pensamentos, essas intenções, estes maus sentimentos, isso só serve para quê? Para a gente se aperfeiçoar. É verdade? Isto veio, mas eu sei, vamos lá examinar, o que é que aprendi sobre isto, o que é que aprendi sobre aquilo. E assim a pessoa se purifica e se firma ainda mais. Então, todas estas coisas, quer as lutas por fora e os temores por dentro, era para o nosso aperfeiçoamento. Se a gente não tivesse lutas, nem temores, isso é uma maravilha. Mas não, a nossa fé tem que ser aperfeiçoada até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele que viu tantos milagres, ele que viu mortos a ressuscitarem, ele que ouviu a voz de Deus, Jesus pregou-lhe o Evangelho, ele que foi ao paraíso, ele tinha temores. Já viu? Ele tinha temores. Ele tinha lutas, tanto exteriores como interiores. Daí nós, não é normal que a gente também tenha? Hã? E sabe o que é que o apóstolo Paulo dizia? Qual era a grande expectativa de Paulo? Paulo dizia, a minha grande expectativa é que em nada serei confundido. Em nada daquilo que eu conheço serei confundido. Esta é a nossa expectativa. É que em nada daquilo que a gente tem aprendido nunca vai ser confundido. Quem? A tentação vem? Vem o que é que o diabo fez com Jesus. Se tu és filho de Deus, vamos lá ver, né? Tu dizes que és. Para causar quê? Temor. Oi, eu sou filho de Deus. Ele não se lembrava de nada.
Assim somos nós. Vêm estes temores, o pecado nos ataca e diz: mas tu és mesmo filho de Deus? Mas isso da eleição é mesmo assim? Até mas tu já reparaste que a tua igreja é pequenina, nunca mais cresce? Olha as igrejas grandes. Olha o que acontece com isto e com aquilo. E a gente fica naquela. Realmente, né? Ao fim de tanto tempo, as coisas continuam igual. Somos atacados todos os dias pelos temores. E é aí que a gente depois põe em prática aquilo que aprendeu. A boa consciência para Deus. A Bíblia diz o quê? Aquele que ama a Deus lança fora o medo. Lança fora porque acredita. Ele sabe que acredita naquilo. Está a ser atacado. Estão a entender, irmãos? Então a nossa fé, ela se aperfeiçoa com estas lutas. Tanto fora como dentro. Estão a entender o porquê disto? Agora, os 4 mistérios do Evangelho. Vamos começar pelo primeiro. Né? E é isto, ao nós falarmos desta mensagem, sabe o que é que nós estamos fazendo? Nos preparando para, nas nossas lutas, estar firme na fé e dar bom testemunho de fé, mas ao mesmo tempo também estamos purificando a nossa fé interiormente contra os temores que possam surgir. Paulo até dizia, temores e tremores. Temores e tremores. Vejam, então tudo depende daquilo que nós acreditamos. E o Evangelho tem 4 mistérios. E é sobre eles que nós vamos falar. O primeiro mistério podemos ver em Romanos 11, verso 6. O que é que está escrito? Eu disse ao pastor Vitor, falei sobre os 4 mistérios, ele disse, eita, isso é muito mistério. Não são muitos, são só 4. Diz, vejam, Romanos 11, 6, Paulo, depois de falar no capítulo 9, no capítulo 10, sobre a eleição, ele diz uma coisa parentória. Diz assim, 11, verso 6, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Mas se é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra não é obra. Ou seja, a primeira coisa, o primeiro mistério é a graça de Deus. E vocês dizem, pastor, toda a gente fala da graça de Deus. É verdade. É verdade, no mundo inteiro se fala da graça de Deus. A gente vai a qualquer igreja evangélica, católica, protestante, batista, adventista, todos falam da graça de Deus. Mas quem é que a conhece? Porquê? Porque a graça é um mistério. É um mistério que só pode ser revelado para os da fé, para os eleitos de Deus. E a graça começa a se desvendar como? É que se é pela graça, já não é pelas obras. Então, o que é que existe na graça? Uma separação entre a graça e as obras. A graça é Jesus Cristo. A graça é a oferta que Deus nos deu. As obras são o que é que eu faço. Então, eu não posso misturar o que eu faço com a graça. Porquê? Porque se é pela graça, as obras são rejeitadas. Se é pelas obras, a graça é rejeitada. A gente não pode estar nos dois lados. Ou somos da graça, ou somos das obras. Ou somos da lei, ou somos da fé. Estão a entender, irmãos? Ou somos de Moisés, ou somos de Jesus Cristo. É tão simples como isso. Então, este é o primeiro segredo. Vocês sabem que muitas, como eu disse, toda a gente diz, eu acredito na graça. E toda a gente diz que acredita na graça. E fala da graça. Mas a graça só é realmente graça se ela não for alterada. A graça é uma coisa inalterável. Sabe o que é que quer dizer inalterável? Não pode ser alterada. Quando eu faço o bem, não altera a graça. E quando eu faço o mal, também não altera a graça. Agora, se a pessoa diz assim, eu creio que sou salvo pela graça, e a prova que eu sou salvo pela graça é as obras. Estou a misturar. Porquê? Porque a graça é sem as obras.
Eles querem juntar as obras à graça de Deus. E não pode ser. Então, a maneira de eu ver se eu realmente conheço a graça é quando eu separo as obras da graça. Agora, se eu digo, eu creio na graça de Deus e depois tenho que pagar 10%, uma oferta que se paga com 10%, como é que pode ser isso? Eu creio na graça, mas tenho que guardar os 10 mandamentos dados aos judeus. Essa graça não é graça, é uma mentira. Eu creio na graça, mas tenho que guardar o sábado. Isso não é graça. Graça é uma oferta. Graça é uma dádiva inalterável. Agora, se eu digo assim, se eu não me portar bem, perco a salvação. Então assim, a graça depende das obras. Pode ser alterada. Mas a graça não pode ser alterada. Porquê? Porque a graça baseia-se em quê? Nas obras de Jesus. Estão a entender, irmãos? Então, assim como eu não fiz nada para ganhar a graça, assim também não posso fazer nada para perder a graça. E é por aqui que começa o primeiro mistério do Evangelho. O que é a graça de Deus? Se eu não entender o que é a graça de Deus, olha, irmãos, eu posso falar de Jesus, eu posso falar de Deus, eu posso falar do Apocalipse, eu posso ajudar toda a gente, eu posso me portar muito bem, mas vou para o inferno. Porque a graça é a minha salvação. É a nossa salvação. Se a minha fé não for pura na graça de Deus, está tudo estragado. Jesus disse, a mistura vem do inferno. Isso vem do maligno. Ou és, ou não és. Então, este é o primeiro mistério, irmãos. O mistério do Evangelho. A primeira coisa que eu tenho que compreender e acreditar é na graça de Deus. Amém? Estão a perceber? Por isso ele diz, ou é pela graça, ou é pelas obras, que os dois não se podem juntar, são coisas diferentes. Uma coisa é a justiça de Deus, outra coisa é a justiça do homem. Uma coisa é a obra de Deus, o poder de Deus, outra coisa é a obra do homem e a capacidade do homem. Estão a entender? Então, a gente tem que morrer para um. Ou morremos para a graça, ou morremos para as obras. Percebem? Então, a primeira coisa, o primeiro segredo do Evangelho, destes 4 segredos, e são mesmo 4. O Evangelho sem estes 4 mistérios não é Evangelho. Tem que ter estas 4 coisas que incluem. Estes 4 mistérios são incluídos no Evangelho. Sem ele o Evangelho não é Evangelho. Então a primeira coisa, qual é o primeiro mistério? É a graça de Deus. Segundo mistério. Vejam o que é que diz, por exemplo, o próprio Jesus falou aos discípulos, capítulo 15, João, verso 16. O que é que está escrito? Jesus disse o seguinte aos discípulos, não me escolheste vós a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. A segunda coisa da graça é a eleição. O segundo mistério do Evangelho é a eleição. Se a pessoa que diz que acredita do Evangelho e depois não aceita a eleição, esse Evangelho não é o Evangelho de Deus. Porque Deus é um Deus de eleição. Porque vamos lá ver, se somos salvos pela graça, logo todos eram para ser salvos, porque é uma oferta. Não é? É pela graça, não é para aquilo que as pessoas fazem. Então Deus salvava todos, olha a graça para o mundo inteiro. Mas a gente vê que não é assim. E porquê é que não é assim? Porque existe uma eleição. Por isso é chamada a eleição da graça. Então, aquela pessoa que diz que acredita do Evangelho, depois não aceita a eleição, a sua fé é mentirosa. O seu Evangelho é falso. Irmãos, isso está mostrado desde o princípio. Nós não somos da descendência de Abraão. Os da fé não são da descendência de Abraão. Então vejam, há uma eleição. É só da descendência de Abraão. Nós não somos da descendência de outra pessoa qualquer, né? Não é? Somos da descendência de Abraão. E no tempo de Abraão
havia muita gente, havia muitas descendências, mas Deus escolheu Abraão como o pai da fé, o pai das nações. E Paulo vem dizer o quê? Que aquele que crê como Abraão creu é da descendência de Abraão. Então, se há uma descendência, há uma eleição. Percebem? Deus é um Deus de eleição. Além disso, a gente vê isso na lei. De tantas nações, Deus só escolheu... Que povo é que ele escolheu na lei? Para ser o seu povo? Israel. Não é verdade? E não havia tantas nações. Mas Deus só escolheu a Israel. Então, existe ou não existe eleição? Então, a fé verdadeira, o Evangelho, tem estes dois mistérios. A graça de Deus, mas a graça de Deus não é para toda a gente. A graça de Deus é para os eleitos. E muita gente diz, é para os da fé. Pois é, mas a fé é dos eleitos. Tito 1:1. Não é? É para esta descendência. Deus vem socorrer e salvar a descendência de Abraão e não outra descendência. Estão a entender, irmãos? Estão a entender? Então, e o próprio Jesus, o que é que ele diz? O que é que ele está dizendo? Ele tem o cuidado de dizer o quê? Não foram vocês. As pessoas que andam aí dizendo que aceitaram Jesus vão ter uma grande surpresa. Porque ninguém aceita Jesus. Jesus é que chama as pessoas. Quando a gente prega o Evangelho, a gente está chamando ao arrependimento. Mas quem é que vem ao arrependimento? Somente aquele a quem o Pai enviar a Cristo. Os outros até podem vir. Vêm à igreja, né? Mas assim que começam a ouvir a palavra da verdade, fazem o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus. Jesus dizia assim, aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas depois dizia, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Uau! Lá está. Porquê? Porque não é para todos, é para uma descendência em específico. E depois, quando Jesus começou a falar de coisas espirituais, eles ficaram muito escandalizados. E diz que muitos voltaram para trás. Então Jesus disse aos discípulos, é por isso que eu vos disse que ninguém vem a mim a não ser que o Pai o envie. Estão a entender? Logo quando a gente falamos do Evangelho, muita gente vem. Mas quando começamos a falar as coisas como deve de ser, muita gente volta para trás. Porquê? Porque são pessoas que vieram pelo seu próprio interesse. E ninguém pode escolher Jesus nem por interesse, nem por vontade. Pelo contrário, porque o homem natural odeia as coisas de Deus e acha escandaloso o Evangelho. Aquilo que é o nosso tesouro, a nossa riqueza, a nossa salvação, para eles é a coisa pior que há. Porque lhes tira a glória, porque lhes tira a vontade, porque lhes tira os méritos. Estão a entender, irmãos? Então é por isso que a eleição é uma causa de escândalo. Muitas pessoas não aceitam. Né? Mas o que é que Jesus disse? Não fostes vós. Não somos nós que escolhemos. Olha, vou aceitar Jesus, eu ouvi a palavra, vou aceitar Jesus. Isso não é salvação. Não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho chama, muitos podem ir, mas só vai a Jesus, aquele a quem o Pai enviar. Estão a entender? Lembra-se de 97? Eu falei para toda a gente, eu falei para centenas de pessoas. E todos parecia que tinham vindo à palavra da eleição. Uau, graças a Deus! Com o tempo, o que é que aconteceu? Começaram-se a escandalizar. Porque quem é que vê a palavra? Aqueles que o Pai enviou. Mas nada. Os outros foram todos embora porque o homem por si próprio não pode aceitar as coisas de Deus. Há uma parábola, irmãos, que é uma grande ceia, diz que o homem dá uma grande ceia. Dá uma grande ceia e manda os seus servos fazer o convite. Venham todos, o meu Senhor vai dar uma grande ceia e tal, e não sei o quê. E diz que cada um começou com desculpas. E tal, tenho
a terra para lavrar, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho não sei o quê, e ninguém veio. E então os servos foram dizer ao senhor, ao seu senhor, ninguém quis vir, a gente convidou e ninguém quis vir. E diz que o dono, o senhor, ficou irritado. E disse, vão outra vez e tragam toda a gente que encontrarem para que se encha a minha casa. Desta vez não é convite, é tragam. São trazidos. E diz que assim foi, aconteceu, e então vieram e os servos disseram, olha, já está, senhor, já fizemos como tu ordenaste. E o senhor perguntou, ainda há espaço na minha casa? Ainda há algum espaço? Então vão novamente e forcem, obriguem as pessoas a virem entrar na minha casa para que a minha casa se encha. Ou seja, quando foi convite, quantos vieram? Nenhum. Porque a pessoa tem que ser trazida. Então sabe quem é que traz as pessoas para a igreja? É Deus. Ele usa, sim, os ministros, tudo bem, usa a igreja, usa a nossa boca, usa o nosso... Mas quem traz as pessoas é Deus, têm que ser trazidas. Porque por eles próprios eles não podem vir. Eles não entendem as coisas de Deus e acham que isto é uma loucura. Percebem? Então é por eleição. Deus é que escolhe, este é meu. Só as ovelhas de Jesus é que vão dar ouvidos ao pastor. Mais ninguém. Estão a entender? Estão a perceber, irmãos? Uns foram trazidos e, no fim, há outros que vão ser obrigados, que é o remanescente, esses não creem sequer no Evangelho, é pela força de Deus. Mas, por convite, nenhum foi salvo. Nenhum foi salvo. E diz que o Senhor, nessa parábola, diz, nenhum daqueles que foi convidado provará da minha ceia. Já viu? Então, quando vocês ouvem assim, eu é que escolhi, eu é que decidi, eu é que aceitei Jesus, coitada dessa pessoa. Ela não aceitou Jesus porque ela não sabe quem é Jesus. Então, o segundo mistério do Evangelho, depois da graça de Deus, que a graça é algo que está oculto aos homens, embora todo mundo fale dela, é o quê? É a eleição. Deus é que escolhe quem é salvo, Deus é que escolhe quem será condenado. Amém? Mas isso parece um bocado injusto. Pois lá em cima logo se queixa ao Senhor que é injusto. Esta é a realidade. Terceiro mistério. E como eu disse, estes mistérios têm que estar juntos, porque senão a fé é fingida, o Evangelho é falso. Encontramos onde? Vejam, em Atos capítulo 4, verso 27. O terceiro mistério chama-se predestinação. Obrigado, seu irmão, predestinação. O que é que significa predestinação? Qual é a diferença entre eleição e predestinação? Eleição é uma escolha. Predestinação é a pessoa a fazer aquilo que Deus determinou que ela havia de fazer. Deus olhou para Davi e disse, este homem é segundo o meu coração. Ele fará toda a minha vontade. É só com ele? Deus faz isto? Com todos, irmãos. Então, predestinação encerra a minha vida desde que eu sou enviado ao mundo até que eu sou recolhido. Tudo o que eu fizer, tudo o que eu pensar, tudo o que acontecer na minha vida é um ato de predestinação. Sabiam disso? Não só eu, toda a natureza. Toda a natureza, há coisas... Eu estava a ver um documentário, acho que era na Antártica, com os pinguins. Sabe o que é um pinguim? Pinguins assim, com 1 metro de altura, grandes. Então, ela tem o ovo e guarda o ovo entre as patas e tem uma gordura na barriga que tapa o ovo. E o ovo é chocado. Então, durante não sei quanto tempo, meses, ela choca o ovo. Quando o ovo é chocado, nasce o pintainho, o pinguim. Sabe o que é que ela faz? Ela vai ter com o macho e entrega-lhe o pinguim. Mas com toda
a delicadeza para o pequenino não pisar o gelo. É uma coisa impressionante. Ele lá vai com as patinhas e com o bico puxam e ele fica escondido na gordura do pinguim. Enquanto a mãe vai para o mar, vai pescar durante meses. Quando ele chega já é um pinguim e vem com comida. Quem é que ensinou isto aos pinguins? Quem é que deu este cuidado, este sentimento aos pinguins pelos filhos? Como é que no meio de milhares e milhares de pinguins, ela sabe qual é a voz do macho? É uma coisa impressionante. Isto para dizer o quê? Que no universo e na criação não existe acasos. Tudo é predestinado por Deus. Se a gente vivesse mais a predestinação, tinha mais sossego. Mas a gente tem a mania que é mais esperto que Deus, quer resolver as coisas à nossa maneira. Então começa a fazer assim, começa a fazer assado, começa a agir por conta própria. Um dia vai ver que as coisas vão correr mal. A impaciência é uma torneira de muitos males. A impaciência fez Abraão gerar um filho que perseguiu a descendência, ainda hoje persegue o Ismael, o Isaac. A impaciência não é nada bom. Não é verdade? Se a gente acredita que está tudo nas mãos de Deus, porque é que a gente anda aflitos por comer, por beber, por vestir, por trabalho? Porquê? Não viva assim. Vamos confiar em Deus. Ou você não acredita da predestinação? Se não acredita, já é outra conversa. Deus, irmãos, é que nos dá o querer e o fazer no tempo próprio. Não só a nós, mas a toda a criação, inclusive ao próprio Satanás. Porque é isto é que é governar. É isto é que é o Senhor. Veja o que é que nós encontramos aqui. O que é que diz ali? 4, verso 27, Atos. Porque verdadeiramente contra o teu filho, vejam bem, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios, os povos, para quê? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Opa, quando a gente compreende este Deus, a grandeza deste Deus, a soberania deste Deus, o governo deste Deus, o domínio deste Deus, ele tem que descansar um bocadinho, né? Pelo menos um bocadinho. Não é, irmãos? Então, o terceiro mistério é este: predestinação. O nosso caminho, o nosso destino está predestinado. Como Paulo dizia, que quando aprova Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, quando Ele quis, Ele me chamou pela sua graça para em mim revelar o seu Filho. Assim somos nós. Ou não? Isto foi só com alguns? É com todos. E aqui estamos a ver o quê? Até mesmo com os inimigos. Até os inimigos fazem a vontade de Deus. Todos fazem a vontade de Deus. O que é que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que o Herodes, o Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel, Judas, toda a gente, só fizeram aquilo que Deus tinha determinado anteriormente que se havia de fazer. As coisas têm a acontecer do modo de Deus, não é do nosso modo. Percebem? Até o nosso querer fazê-lo é Ele que o provoca. Querer ou não querer fazer. E até o fazer tem uma hora, tem um tempo, não é quando eu decido. Eu não posso decidir coisíssima nenhuma. Parece. Percebem? O mundo e a criação estão nas mãos de Deus. Eles só fizeram aquilo que Deus tinha determinado que eles haviam de fazer. Porque senão, se fosse uma obra deles, a gente tinha que dar graças era a eles, não a Deus. Porque se Jesus não morresse, a gente estávamos perdidos, os gentios estávamos perdidos. Não é? Mas é graças à traição deles que a gente somos salvos? Ou é graças a um projeto e um plano de Deus?
É o projeto de Deus. Eles só fizeram sem saber. Fizeram a vontade de Deus. O Judas só foi escolhido para aquilo mesmo. Ele era o filho da perdição. Foi usado para mostrar o quê? A grandeza de Deus. Então, é isto, irmãos. Os 4 mistérios do Evangelho é este. Primeiro, a graça de Deus. Ninguém conhece a graça de Deus a não ser aquele que é de Deus. Segundo mistério, a eleição. A graça não salva toda a gente, mas há um número reduzido. Diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente chama muitos, a gente prega para toda a gente, mas só os escolhidos é que vêm a Cristo. Estão a entender? O terceiro mistério é a predestinação. A predestinação é a coisa melhor que eu tenho na minha vida, porque é ela que me dá descanso. Se o meu destino dependesse do meu comportamento, estávamos outra vez mal. Porque segundo as obras não há ninguém que faça o bem. Segundo as obras não há ninguém que se porte bem. Quantas vezes a gente decide as coisas uma carrada de vezes? Eu vou fazer assim, para no outro dia, já não vou fazer assim, vou fazer. E a gente se arrepende. Porquê? Porque a gente não sabe tudo e as coisas não estão nas nossas mãos. Eu posso planear a minha vida para um mês, mas se calhar daqui a 5 minutos tudo muda. Porque as coisas não estão nas nossas mãos. Estão nas mãos de Deus. Estão a entender? Então são estes mistérios. Primeiro, o conhecimento da graça. O Evangelho é composto pela graça de Deus. Segundo, é a graça, a eleição da graça. A graça não é para toda a gente, é para os eleitos. Terceiro, predestinação. A nossa vida foi predestinada desde o ventre da nossa mãe, assim como a gente nascer em pecado. Fui eu que escolhi. Fomos nós que escolhemos nascer em pecado. Então, como é que isso aconteceu? Foi Deus que, pelo pecado de Adão, fez a humanidade toda pecadora. Então, tudo é fruto de quê? De um projeto de Deus, de um plano de Deus. Estão a entender, irmãos? Quarta e último mistério do Evangelho. O nosso Pedro. Vejam o que é que Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, o que é que está escrito? Diz o quê? Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. A gente pode perguntar, e esta é a última pergunta que vocês podem ouvir aí das pessoas. A graça, ok, a graça é que salva, mas vocês dizem que a graça é só para os eleitos e para os predestinados. E porquê? Então, porquê é que Deus salva uns e não salva outros? Porquê? Então vem a última resposta que dá contexto ao Evangelho. É que nós tivemos uma pré-existência. É que nós já estivemos com Deus. E um dia fomos destituídos da sua glória. E é por isso que Pedro diz o quê? Éramos como ovelhas desgarradas. O que é que isso significa? Só é desgarrado aquele que já esteve junto. Já esteve no rebanho, senão não é desgarrado. Andava ali, olha, estava perdido. E diz o quê? Vejam, agora tendes voltado. Então quer dizer que já estivemos com ele. Senão não tínhamos voltado, não era a primeira vez. Percebem, irmãos? Percebem agora porque é que vocês veem na Bíblia a palavra reconciliação, fostes reconciliados. Quer dizer que a gente já esteve bem com aquela pessoa, ficou mal e agora voltou a estar bem. Então é isto que dá contexto e mostra a realidade, porque é que a graça é dos eleitos, porque é que existe eleição e predestinação. Porquê? Porque existe uma pré-existência. Está a entender? Quem é que se lembra aqui da parábola do filho pródigo? Vocês lembram-se? O que é que aconteceu lá? É a nossa história. Aquilo é a nossa história. Gente, estávamos com o nosso pai, com o nosso Deus, com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e um dia
fomos destituídos da glória de Deus, fomos para uma terra longínqua, a gente dê cabo de tudo, né? deste mundo, desta terra, que nos foi dado por herança. Deus deu esta terra por herança. Vai, domina sobre os animais, faz isto, faz aquilo. Deus deu-nos esta herança. O que é que a gente fez? Estragou logo tudo. Dê cabo da terra, amaldiçoou a humanidade, dê cabo disto tudo. Não é? E desde que começámos a sofrer e a padecer por causa disso, porque estávamos longe de Deus. Não é? Separados de Deus. E diz a Bíblia que o filho pródigo começou a passar necessidades, fome, sofrimentos e procurava ajuda em todo lugar e ninguém lhe dava nada. Lá encontrou um emprego de guardar porcos e comia as bolotas dos porcos, né? Mas diz que toda a gente era rejeitado, toda a gente para aquelas pessoas que viviam naquela terra longínqua. Até que um dia veio à cabeça, veio à mente, veio-lhe ao coração: na casa de meu pai eu tinha fartura, né? Era bem tratado. Isso representa o quê? É que um dia Deus veio a nós e nos deu consciência que a gente não somos daqui. Nos deu consciência que a gente veio de Deus. Nos deu consciência que nós sempre fomos filhos de Deus. Apenas estamos desgarrados como ovelhas. Não é? Mas um dia Deus veio ao nosso coração e a gente começou-se a lembrar. Assim somos nós hoje. A gente agora começa a compreender o projeto e o plano de Deus. Agora sim tem sentido a vida. Agora sim tem sentido a fé. Agora sim tem sentido a morte de Jesus. Agora sim tem sentido o projeto do nosso Deus. Nós viemos para cá para compreender o que é estar sem Deus. Não é nada bom. Não é nada bom. Agora, com consciência de causa, depois de experimentar os males deste mundo, desta gente que vive neste país longínquo, estamos voltando para Deus. Fomos reconciliados com Deus, estamos voltando para Deus, e quando Ele nos ver, Ele correrá para nós e nós vamos correr para Ele e nos abraçará. Essa é a nossa história, o filho pródigo. E é isso, irmãos, que está a acontecer. A gente estamos indo em direção a Deus. Agora já nos lembramos, agora já compreendemos, agora já discernimos. Estão a entender? Vocês estão a entender? Pergunto se não estão a entender. A pré-existência é o grande mistério. É o que dá a resposta porque é que Deus escolhe um e não escolhe outros. É o que nos faz compreender porque é que Deus salva uns. Porque, assim como na parábola do filho pródigo, havia gente naquela terra longínqua e ninguém queria saber do filho pródigo, assim são estes. Nesta terra longínqua de Deus, neste reino, existem homens que nos odeiam, não querem saber de nós. Percebem? E se a gente fala da casa do nosso pai, então a coisa piora ainda mais. Percebem? E esses não são de Deus. Foram criados para este mundo, para todos fazerem a vontade de Deus segundo o seu propósito eterno que Ele determinou em Cristo Jesus. Por isso a grande parábola, vocês também devem se lembrar, do trigo e do joio. Se vocês lerem antes, diz que Jesus veio falar dos mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. E Ele de repente começa a falar aquelas coisas e começa a explicar. E começa a dizer que há dois semeadores. Dois semeadores. Há um que semeia uma boa semente, há outro que semeia uma má semente. A boa semente é os filhos do reino. As sementes eram pessoas. Mas o joio são os filhos do maligno. Há duas descendências. Há a descendência da serpente e a descendência da mulher. E diz a Bíblia que Deus é que pôs inimizade entre eles. Foi Deus. Por isso se odeiam. O que crê, odeia. O que não crê, odeia o que crê e vice-versa. Há um ódio natural. Porque são diferentes, natureza diferente. E tudo isto aconteceu por quê? Porque é que Deus nos escolheu? Porque é que Deus nos deu a sua graça? Porque é que Deus predestinou a nossa vida para a vida em segurança? Porque nós já existíamos antes da criação do mundo. Por isso a Bíblia diz, aqueles que Deus antes conheceu. Antes conheceu.
a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. São esses, são as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus ouvem a voz do seu pastor. Quem não é ovelha rejeita a voz de Jesus. Estão a entender, irmãos? Então, os 4 mistérios do Evangelho é isto. É o conhecimento da graça, da eleição, da predestinação e da pré-existência. Quem crê nestas 4 coisas, a plenitude da fé está aperfeiçoada nele. Se alguém falha uma destas coisas, esse Evangelho é falso, essa fé é fingida. Quem crê na graça de Deus, aceita a eleição, a predestinação e a pré-existência. Quem falha um, é como a lei, falha todos. Estão a entender, irmãos? Vocês estão a entender? Então, é este conhecimento, como eu disse ao princípio, que causa 2 coisas em nós. Primeiro, lutas por fora. E segundo, temores por dentro. Lutas por fora porque a gente estamos aprendendo a manejar a palavra. E sempre que a gente fala da verdade, na verdade, o que é que acontece? Há oposição. As pessoas não gostam, a gente tem problemas com as pessoas, com a família, com os amigos. Mas isso acontece para quê? Para a gente se ir aperfeiçoando no manejar e dar um bom testemunho de fé com sabedoria. Não é? Que é guiado pelo amor e pela tolerância que há em Cristo Jesus. Mas este Evangelho também, todos os dias, pelo menos comigo acontece, e acho que acontece também com o pastor Vítor, temores por dentro. Temores. Vocês não têm temores? Quantas vezes, neste momento, se for preciso, isto está a acontecer, tens a certeza que estás falando a verdade? Tu és mesmo de Deus. O Evangelho, esse Evangelho é a verdade. Porque é que os outros não creem? Porque é que a gente continua igual? Porque é que as outras igrejas crescem? Porque é que Deus não fala contigo? Porque é que não te responde? São os temores interiores. Vocês nunca tiveram isto? Pergunte lá a esse irmão, você nunca teve uma coisa dessas? Só eu, o pastor Vítor, é que temos essas coisas? O apóstolo Paulo, depois de ver aquilo tudo, ele dizia, por fora, lutas, por dentro, temores e tremores. Mas porquê é que existem estes temores cá dentro? Sabe para quê? Isto é um alerta para quê? Examinar a fé todos os dias, constantemente, e manter a boa consciência para com Deus. Quando vêm estes temores, onde é que eu me vou agarrar? Ao conhecimento. Espera aí, espera. Deixa lá pensar. E eu sei, o próprio Espírito Santo me vai conduzir em toda a verdade. Pastor, isso que o tempo não desaparece? Não. No último dia que você estiver a morrer, lá está o pecado através da carne dizer, e agora? Tenha certeza? Pois é. Mas o que é que diz a Escritura? A fé vence tudo, irmão. Vence tudo. O amor lança fora todo o temor. Lança fora, mas não lança fora e ele não volta mais? Não, volta sempre. É a nossa natureza humana que é mesmo assim. Para entender? Então, por fora, lutas. Para a gente aprender a usar a palavra da fé. Por dentro, temores para quê? É um alerta para a gente constantemente ficar consciente da realidade e ter boa consciência para com Deus. Estão a entender? Como é que isso se faz? Conhecendo estas coisas, a gente se agarrando a estes 4 mistérios, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não contempla as obras do homem. O Evangelho não contempla a vontade do homem. O Evangelho é o poder de Deus. A graça é dada pelo poder de Deus. Sabiam? A graça é dada pelo poder de Deus. O conhecimento é dado pelo poder de Deus. Não é quando a pessoa quer. E são estes 4 mistérios que nos ajudam a saber manejar a palavra da fé, o testemunho da fé, e nos ajudam a aperfeiçoar a boa consciência para Deus, lançando fora todos os temores, sabendo que o Evangelho tem estes 4 mistérios: a graça, a eleição, a predestinação e a pré-existência.
Estão a entender, irmãos? São coisas básicas, mas que a gente deve estar consciente disso. De onde é que eu vim? O que é que eu estou fazendo? Para onde é que eu vou? Estão a entender? Os irmãos entenderam? Por fim, vamos ver aqui um salmo. Salmo 126. Vamos lá ler o Salmo 126. O que é que trata isto? É pequeno. Salmo 126. E vejam o que é que a Bíblia diz. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. O que é isto? Sabe quando é que é isto? Qual é o tempo? É quando a gente sair daqui, quando a gente se encontrar com Deus. Então as coisas vão ser diferentes. Então vamos rir, irmãos. Então vamos nos alegrar. Então vamos realmente perceber o que é que Deus fez connosco. Então aqueles que nos rejeitaram é que vão reconhecer: meu Deus, que coisas grandes que Deus fez com estas pessoas, com este povo. Eles agora não têm noção. Eles agora zombam, mas não sabem de que é que zombam. Eles agora escarnecem, mas não sabem de quem estão escarnecendo. Eles não sabem coisa nenhuma porque vivem em densas trevas. Mas nós já temos uma luz no horizonte e percebemos o que é que está aqui escrito. Não sentimos a força, não sentimos o peso, não sentimos a alegria que devíamos sentir, mas já temos ideia. Já podemos discernir, já podemos quase tocar naquele dia. E veja o que é que diz. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez, Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Agora veja. Os que semeiam em lágrimas... O que é que está a dizer? Que este mundo a gente vai semeando o quê? Em lágrimas. Porquê? Porque os dias aqui são difíceis. Mas depois vamos ceifar a quem? Com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, o Evangelho, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe o que é isto? É a obra da igreja. Nós estamos pregando, os ministros estão pregando a palavra, a preciosa semente, de quem todo o mundo blasfema. Todo o mundo fala mal desta semente. A graça de Cristo, a palavra de Deus. E a gente, por causa deles não odiarem a palavra, muitas vezes choramos, padecemos, acontece-nos tudo e mais alguma coisa. Mas naquele dia, o nosso coração se alegrará. Porquê? Porque vamos carregados com os molhos. Sabe qual é os molhos? Somos nós. Vocês são os molhos de Deus. Cada geração, cada ministro levará os seus molhos a Cristo e vai dizer a Cristo: Senhor Jesus, está aqui os filhos de Deus que tu me deste. Eu fiz o meu papel. Eles acreditaram em mim. Está aqui. Está viu? Mas isto é só para aquele dia. Este é o grande dia da alegria, o nosso reencontro finalmente com o Senhor. Mas no mundo, o que é que Jesus disse? Teremos o quê? Aflições. Teremos adversidades. Então, irmãos, nesta manhã, aquilo que eu vos tenho tentado falar é isto. O que é o Evangelho? Porque é que toda a gente fala do Evangelho e ninguém sabe o que é o Evangelho? Porquê? Porque o Evangelho está envolvido em 4 mistérios, que é a graça, e se fosse só a graça, então todos eram salvos, não é? Salvos pela graça, está tudo salvo. O problema é que a graça só funciona nos eleitos. É o outro segredo de Deus. E os eleitos não andam por sua conta.
Eles são predestinados para a vida, assim como tudo é predestinado segundo o propósito de Deus, porque Ele é que governa. E por isso nós vimos o quê? O Pôncio Pilatos e todos aqueles, né? Só fizeram o que o Pai tinha ordenado que eles haviam de fazer. O Pilatos disse assim a Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te crucificar e para te libertar? E tu não me respondes, não falas comigo? Então Jesus falou e disse, o que é que ele disse? O poder que tu tens sobre mim foi-te dado pelo meu Pai, foi-te dado lá no alto. Percebe, irmãos? Então, aqui na terra, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, depois. Eu estou aqui no meio de vocês em fraqueza, e isto no sentido da palavra. Eu estou aqui mesmo em fraqueza, custa-me estar aqui. Eu estou com os olhos, estou aqui meio, não sei como. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã ou depois. Muitos de vocês estão velhotes. Vocês não sabem o que é que vai acontecer. A gente não sabe o dia da manhã. Mas eu acredito na predestinação. Eu acredito que Deus é que governa todas as coisas. Eu acredito que Deus pode de repente fazer qualquer um de nós viver 100 anos. Ele pode tudo. O problema é que a gente quer pôr limites e quer ajudar Deus. Não, irmão, não faça isso. Confie em Deus e aguarde, porque a obra é dele. Por isso eu digo, eu não sei. Ninguém compreende estas coisas. Até o dia de hoje, passados 20 e tal anos, ainda não... Eu fico triste, mas ao mesmo tempo sinto o peso desta honra que Deus nos deu. Ainda não encontrei um único pastor que conhecesse a graça de Deus. É por incrível que pareça. É a falta de procurar, digo-vos que não. Eu não encontro. E agora, porque somos poucos, vou pôr em descrédito a palavra de Deus? Não posso. Porque é que Deus escolhe pessoas como eu e o pastor Vítor, fracos? Pessoas... As pessoas olham para nós e dizem, isto é que é um homem de Deus, mas o que é isto? Né? Mas, como eu acredito em Deus, eu sinto-me honrado, porque Ele me confiou o reino. Ele me confiou as palavras da vida. Eu me sinto honrado por ter falar com pessoas que acreditam o mesmo que eu acredito. Ainda que sejam poucas, fraquinhas, pobres, humildes. Eu sinto-me honrado por ter o pastor Vítor como meu companheiro de luta. Né? Porque acredito nas coisas de Deus. Eu não tenho nada para vos oferecer a não ser isto. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me ensinou. Que para nós é o nosso tesouro, a nossa glória, a nossa salvação. A glória de Deus é esconder isto das pessoas. Sabiam? Esta é a glória de Deus, Ele é que esconde. Mas diz a Escritura que a glória dos filhos de Deus é descobrir tudo o que Deus te esconde. E é isso que Deus tem feito connosco. Vocês me perguntam, oh, pastor, não gostava que isto fosse de outra maneira? Então, isso vem sempre à cabeça, gostava que fosse de outra maneira. Mas aquilo que eu quero mais é fazer a vontade de Deus. E viver pela fé é não saber o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu, se soubesse alguma coisa do futuro, eu já vos tinha dito. Mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nada vai acontecer à igreja aqui sem eu primeiro saber. E vocês serão os segundos a saber. Agora, como, quando, porquê? Isso eu não sei. Amém? Eu estou contente. O pastor está contente com a meia dúzia de pessoas? Estou contente que vocês são os sobreviventes. Já passaram por muita coisa. Já foram e sabem muito bem e dá valor às palavras da vida eterna. Foram confrontados, foram perseguidos, foram blasfemados, foram caluniados. E estão aqui. É? Jesus andava com milhares atrás dele. Quando foi preciso, não tinha ninguém lá deles. Até os discípulos foram embora, mas o Pai lá os trouxe de volta. Portanto,
Irmãos, muitos são chamados para o Evangelho. Agora, os escolhidos, são tão poucos, tão poucos, tão poucos. Amém? Com esta conversa quero dizer o quê? Vejam o que é o Evangelho. O Evangelho são mistérios de Deus. É o mistério de Deus, que tem 3 bases fundamentais. Se alguém falhar um deles, então ainda não entendeu o que é o Evangelho. É a graça, eleição, predestinação, e para dar resposta e conteúdo de tudo o que Deus faz, é para a existência. A gente já existia antes da fundação do mundo. Enquanto os filhos de maligno nasceram na fundação do mundo, são deste mundo, são desta terra, não vieram de Deus. Amém? E a gente estamos à procura dos eleitos, vamos fazendo o nosso trabalho, vamos nos aperfeiçoando nas lutas, nos nossos temores, nas nossas fraquezas, vamos dando os braços uns aos outros, vamos nos ajudando uns aos outros, animando uns aos outros, permanecendo firmes e esperar em Deus, porque quando Deus fazer as coisas, Ele vai fazer a sério. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Qual é os mistérios? Pergunto-se, irmão, qual é os 4 mistérios? Diga-me lá. Ainda se lembra? Graça, eleição, predestinação e a pré-existência. Amém? Graças a Deus. Um dia vocês sabem, qualquer dia, vamos nos encontrar todos aqui neste dia. Vocês conseguem imaginar um bocadinho só? Vocês já viram na parábola do rico e do Lázaro? Eu penso nisso muitas vezes. O rico tinha a perfeita consciência. Tenho lá meu pai, meus irmãos. Ai. Eu também tenho familiares que já partiram, não quiseram saber nada de Deus. E hoje, então, eles lembram-se que eu falei com eles. Assim como nas coisas más, assim nas coisas boas. Quanto mais nós. A gente vai se lembrar de tudo o que se passou aqui. Tudo. A partir de já. Eles, os outros, não têm consciência de coisíssima nenhuma. A ser nascer das coisas da terra. A gente tem consciência de tudo que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já em parte, e naquele dia então, vamos acordar. Por isso é que a Bíblia diz, olha só como é que começa. Olha o primeiro verso, como é que diz? São como os que sonham. Isto aqui é como se tivesse... Né? Aquilo que a gente mais deseja, aquele dia será uma realidade. O nosso sonho realizou-se. Aquilo que a gente acreditava, uau! Eis aqui o nosso Deus. Estão a entender? Então, irmãos, permaneçam firmes. Na graça, na eleição, na predestinação e na pré-existência. Isto é que é o Evangelho de Deus. O resto não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Quem faz misturas, anula a fé, anula tudo aquilo que Deus dá por graça, por promessa. Amém? Os irmãos entenderam? Ok. Peço aos irmãos que fechem a vossa Bíblia. Vamos falar com Deus.